Existe uma força invisível controlando a maioria dos homens. Ela não usa correntes, não usa armas e nem precisa levantar a voz. Ainda assim, faz milhões correrem desesperadamente atrás de validação, atenção e migalhas emocionais como cães famintos esperando aprovação. Essa força se chama necessidade de reação. E enquanto você continuar reagindo a tudo, continuará pertencendo ao mundo, nunca a si mesmo. Niccolò Machiavelli compreendeu isso séculos atrás nos corredores frios de Florença. Ele percebeu que os homens verdadeiramente poderosos raramente eram os mais barulhentos. Eram os mais inacessíveis. Aqueles que conseguiam permanecer imóveis enquanto o caos implorava por uma resposta. Hoje você vai entender algo perigoso. A indiferença estratégica não é frieza emocional. É soberania. É a capacidade de olhar para uma provocação, um insulto ou uma tentativa de manipulação e decidir conscientemente que aquilo não merece um único segundo da sua energia vital, porque sua atenção é a moeda mais cara da sua existência, e você a distribuiu barato demais durante toda a vida. Você respondeu mensagens imediatamente. Você explicou sua honra para quem já havia decidido te odiar. Você discutiu com pessoas pequenas, tentando convencê-las da sua grandeza. E sem perceber, transformou sua energia em alimento para o ego dos outros. O homem poderoso entende algo brutal. Tudo aquilo que recebe acesso ilimitado perde valor. Hoje você vai aprender as 5 formas de usar a indiferença como arma, segundo Maquiavel. E quando dominar isso, você deixará de ser emocionalmente acessível para qualquer pessoa que queira controlar suas reações. Prepare-se, porque depois deste vídeo, algumas pessoas perderão completamente o acesso ao seu mundo interno. 1. Pare de distribuir sua atenção como esmola. Existe um motivo pelo qual reis eram protegidos por muralhas enquanto mendigos gritavam nas ruas. O rei era raro. O mendigo era abundante. E o cérebro humano valoriza aquilo que exige acesso limitado. A maioria das pessoas destrói o próprio valor porque está disponível o tempo inteiro. Respondem imediatamente. Explicam demais. Justificam demais. Tentam ser compreendidas por qualquer um. Mas Maquiavel entenderia algo cruel sobre natureza humana. Familiaridade excessiva gera desprezo. Quando você se torna emocionalmente previsível e constantemente acessível, as pessoas começam a tratar sua presença como um recurso infinito, como água saindo da torneira. Só percebem seu valor quando o fluxo para. Ignorar estrategicamente não é infantilidade, é correção de preço. Quando alguém tenta desrespeitar você e encontra silêncio em vez de reação, algo estranho acontece no cérebro dessa pessoa. Ela perde referência, perde controle, perde acesso emocional. E isso gera desconforto psicológico imediato, porque o ser humano moderno é viciado em reação. 2. Use o silêncio para destruir manipulação. Manipuladores não se alimentam apenas da sua obediência. Eles se alimentam da sua reação. Raiva, culpa, explicações, desespero. Tudo isso é combustível emocional. E enquanto você continuar oferecendo esse combustível gratuitamente, continuará fortalecendo pessoas que drenam sua energia. A maioria acredita que ignorar significa fraqueza ou fuga. Mas, frequentemente, o silêncio é a forma mais sofisticada de poder. Imagine 2 pessoas discutindo. Uma grita, acusa, provoca e tenta atingir emocionalmente. A outra permanece calma, responde pouco e continua sua vida como se aquilo não tivesse autoridade suficiente para alterar seu estado interno. Quem parece mais forte? O homem estratégico entende que nem toda batalha merece presença emocional. Às vezes o silêncio comunica algo muito mais ameaçador do que qualquer discurso. Ele comunica independência. E pessoas manipuladoras odeiam indivíduos independentes emocionalmente. Porque sem reação, elas perdem controle. Você precisa entender algo sombrio. Muitas pessoas não querem sua paz,
querem acesso ao botão emocional que controla você. Quando percebem que esse botão desapareceu, entram em colapso psicológico. 3. Aprenda a sobreviver à explosão de extinção. Aqui está a parte onde quase todo mundo fracassa. Quando você começa a impor limites emocionais reais, o mundo não reage com maturidade. Ele reage com violência. A psicologia chama isso de explosão de extinção. Quando um comportamento deixa de funcionar, o manipulador intensifica a tentativa desesperadamente. Se antes a pessoa fazia pequenas provocações, agora fará ataques maiores. Se antes ignorava você silenciosamente, agora tentará criar culpa. Se antes manipulava discretamente, agora dramatizará sua mudança para os outros. E muitos homens quebram exatamente aqui. Eles confundem o caos temporário com o erro estratégico. Pensam: talvez eu esteja exagerando. Talvez eu devesse explicar melhor. Talvez eu devesse voltar ao normal. Esse é o momento mais perigoso da transformação. Porque se você ceder durante a explosão emocional do outro, ensinará exatamente qual intensidade de pressão é necessária para recuperar controle sobre você. O homem forte não negocia durante a histeria emocional. Ele observa, permanece sólido e deixa que o outro se desgaste sozinho tentando atravessar uma muralha que não responde mais. Com o tempo, algo inevitável acontece. Manipuladores procuram presas mais acessíveis, porque pessoas difíceis de controlar deixam de ser divertidas. 4. Desapareça por um tempo e reconstrua seu valor. Vivemos na era da exibição constante. Todo mundo anuncia tudo. O que come, onde vai, o que sente, o que pensa, o que fará amanhã. E sem perceber, transformam a própria existência em ruído de fundo. Maquiavel entenderia que o mistério amplifica poder. O homem excessivamente exposto perde impacto psicológico. Por isso você precisa aprender o protocolo fantasma. Desapareça por um tempo. Não dramaticamente. Não anunciando saída. Não buscando atenção pela ausência. Apenas silenciosamente. Pare de mostrar tudo. Pare de consumir energia acompanhando vidas irrelevantes. Pare de tentar manter presença constante em todos os ambientes. Use esse tempo para reconstrução silenciosa. Enquanto o mundo está distraído tentando parecer interessante, você trabalha. Constrói corpo. Constrói disciplina. Constrói inteligência. Constrói dinheiro. Constrói autocontrole. E algo poderoso acontece no escuro. Você deixa de ser prisioneiro das expectativas antigas. As pessoas ainda enxergam a versão velha de você, enquanto você já começou a se transformar internamente. Então um dia você retorna, mais calmo, mais sólido, mais perigoso. E ninguém entende exatamente o que aconteceu. Esse é o poder da ausência estratégica. A presença ganha valor quando a falta dela cria impacto. 5. Ignore o maior sabotador da sua vida, sua mente fraca. Existe um inimigo mais perigoso que manipuladores externos. Seu próprio impulso emocional. A voz interna dizendo: responde, explica, corre atrás. Não deixa essa pessoa pensar mal de você. Você precisa ser aceito. Essa voz destruiu mais homens do que qualquer inimigo externo, porque ela transforma a necessidade emocional em comportamento automático. A maioria vive assim. Sentiu raiva? Explode. Sentiu carência? Corre atrás. Sentiu insegurança? Busca validação. Não existe filtro entre emoção e ação. O estrategista quebra esse circuito. Ele observa a emoção sem obedecer imediatamente. Sente vontade de responder? Espera. Sente vontade de implorar compreensão? Silencia. Sente vontade de provar valor? Volta ao trabalho. Você não é seus impulsos. Você é quem decide quais impulsos merecem comando. E aqui nasce algo raro: autodomínio. O homem que controla a própria reação se torna imprevisível.
E homens imprevisíveis se tornam perigosos, porque ninguém consegue manipular alguém que não reage automaticamente. Você começa a transformar emoção em combustível. Raiva vira foco. Solidão vira construção. Silêncio vira inteligência. Enquanto o resto do mundo vive escravo do próprio estado emocional, você começa a operar acima dele. E isso muda completamente sua presença. No fim, a verdadeira indiferença não é ódio. Ódio ainda é vínculo emocional. A verdadeira indiferença é ausência total de investimento psicológico. É olhar para algo tentando destruir sua paz e perceber que aquilo simplesmente não possui importância suficiente para entrar no seu sistema nervoso. Esse é o estágio onde você deixa de ser marionete social. Você para de viver reagindo ao ego alheio, para de negociar sua paz por aprovação, para de oferecer acesso gratuito ao próprio estado interno e se torna algo raro. Um homem emocionalmente inacessível para aquilo que tenta diminuí-lo. A maioria das pessoas jamais alcançará isso, porque são dependentes demais da validação coletiva. Precisam ser vistas, precisam ser aprovadas, precisam vencer discussões inúteis para sentirem que existem. Mas o homem soberano entende. A montanha não discute com o vento, ela apenas permanece. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A montanha não discute com o vento. E inscreva-se no canal para continuar aprendendo estratégias de poder mental, autocontrole, disciplina emocional e soberania inspiradas em Niccolò Machiavelli. Lembre-se, o mundo não pertence aos que mais gritam. Pertence aos que conseguem permanecer inabaláveis enquanto todos os outros imploram por uma reação.